Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui com as lições bíblicas da CPAD. Essa é a classe dos adultos, segundo trimestre de 2024. Tem como título a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Amém? A lição ministrada em todas as igrejas da Assembleia de Deus de todo o Brasil, no dia 7 de abril de 2024, foi a lição de número 1, o início da caminhada. Hoje eu estou fazendo aqui o vídeo referente à lição de número 2. Será no próximo domingo, dia 14 de abril de 2024. Tem como título a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Amém? Conforme você vê aí no título da lição. Vou aumentar aqui um pouco. O texto áudio diz assim: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. A verdade prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Amém? Então, como já foi dito aí, na verdade prática, não é opcional, mas sim a única opção ou a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Amém? A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14 e também Mateus capítulo 3, versículos 1 ao 10. Mateus 7, versículo 13 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Versículo 14: E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 3, versículos 1 até o versículo 10 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém? Tem aí os hinos sugeridos para a aula da harpa cristã, o plano de aula. Comentário introdutório diz assim: Nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da porta larga, do caminho apertado e do caminho espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Amém? E esse caminho que nos conduz ao céu é através das portas. Portas e caminhos. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na literatura cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, em Provérbios 15 e 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado
conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego klibó, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto, amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Mateus 5, versículo 39 e também o 48. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo. Segundo o padrão do mundo, essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Amém? Segundo ponto, diz assim: por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflamado, o ego inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Mateus 16, 24, Romanos 6 e 6, Gálatas 5 e 24. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo, de desprezo a Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 15 e também o 16. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, e também Gálatas 5, versículos 19 até o 21. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 17. As razões das exigências, diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar com Ele, como Ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Lucas, capítulo 8, versículos 13 e também o 14. E o terceiro ponto fala sobre entrando pela porta e pelo caminho do céu. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino João Batista, Mateus 3, do 1 ao 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Isaías capítulo 1, versículos 16 e 15, e também 55, versículo 7, além de Jeremias capítulo 7, versículos 3 ao 7. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, um exercício para quem envolve o aspecto mental
e moral do pecador, por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. O pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 5. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados, Salmos 32, versículo 5, e afirma que crê em Deus, poderoso e Salvador, Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados, Provérbios 28, versículo 13, além de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Lucas, capítulo 3, versículos 11 ao 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Mateus capítulo 3, versículo 2, também o capítulo 21, versículo 29 e Marcos capítulo 1, versículo 15. E a conclusão diz assim: no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e também a experiência do perdão. Amém? Graças a Deus. Fica aqui, por hora, através dessas lições bíblicas, essa segunda aula, para que nós possamos aprender mais da Palavra de Deus. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino das notificações e se inscrever no canal para me ajudar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até os próximos vídeos, se Deus nos permitir.